Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mônica Perracini, sou fisioterapeuta, especialista na área de envelhecimento, pesquisadora e desde que eu acabei meu doutorado, eu venho pesquisando sobre um assunto que me interessa muito, que é a prevenção de quedas em pessoas idosas. E ao longo desse tempo tenho feito vários trabalhos de pesquisa com os meus alunos de mestrado e doutorado sobre esse assunto, tenho acompanhado pacientes que sofreram quedas, e eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho hoje, exatamente algumas reflexões, né, que eu fiz sobre como nos prevenir, né, como prevenir quedas nas pessoas idosas que estão agora em isolamento, em confinamento dentro das suas próprias casas. Então, eu acho que esse é um assunto bastante importante para a gente discutir nesse momento. Afinal, estamos todos nós, né, ficando 24 horas por dia dentro de casa, ou pelo menos deveríamos estar todos ficando muito tempo dentro de casa. E a gente tem que pensar um pouco como prevenir, né, quedas nesse período, tendo em vista que uma das coisas que a gente menos quer agora, né, é que a gente, pessoas idosas, por um acidente doméstico, tenham que ir para um pronto-socorro, para um pronto atendimento, porque é justamente esta recomendação que está sendo feita, né, de que não só as pessoas não saiam de casa, as pessoas idosas, mas que também elas não vão com frequência a serviços de atendimento por outros problemas de saúde, para que elas não se contaminem, né, com o coronavírus e venham a desenvolver uma forma grave da Covid-19. Então, tudo que a gente não quer nessa fase é que as pessoas tenham que ir para o hospital por alguma outra condição de saúde, e então a prevenção de queda se faz super necessária nesta fase que a gente está ficando dentro de casa, né? Bom, a gente sabe que mais ou menos 30 a 50% das pessoas com mais de 60 anos caem pelo menos uma vez por ano, né? E metade dessas pessoas vão cair 2 vezes ou mais, por diversas razões, né? Não só por problemas de saúde, mas por riscos ambientais. E a gente sabe que metade dessas quedas que acontecem em pessoas idosas acontecem justamente dentro de casa, né? Por quê? Porque as pessoas idosas passam boa parte do tempo fazendo atividades dentro de casa. Embora muitas pessoas saiam para fazer atividades externas, né? Então vai ao supermercado, vai à farmácia, vai numa consulta médica, num tratamento de saúde, no dentista e tal, boa parte dos idosos ficam muito tempo dentro de casa, né? Então, a gente sabe também que as quedas fora de casa, elas estão muito mais relacionadas com desafios ambientais, né? Então, buraco na calçada, calçadas desniveladas, muita gente andando na rua, né, que trombam na gente e tal. Existem, então, muitos desafios fora de casa que acabam levando uma pessoa idosa a cair, né? Mas isso não quer dizer que dentro da nossa própria casa, onde a gente se sente um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo, isso também não possa acontecer. A gente sabe que sim, acontece, e que a gente precisa tomar toda a precaução, né, possível para que isso não aconteça, ainda mais nessa fase que nós estamos, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas considerações, né, que eu acabei fazendo para que a gente possa discutir um pouco melhor por que talvez a gente tenha que ficar um pouco mais precavido nesse momento da Covid-19. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês e compartilhar com vocês é que cair nesse período, né, gente, nem pensar. Vamos evitar ao máximo que a gente puder uma queda nesse período da Covid-19, porque é isso que a gente sabe. Todos os serviços de saúde vão ser, né, comprometidos em termos da sua capacidade de atendimento
para questões relacionadas à Covid-19. Então, se a gente puder evitar, né, por qualquer razão, ir para qualquer serviço de saúde nesse período, seria muito importante. Bom, a gente sabe que as quedas estão relacionadas com uma série de aspectos. Então, a gente tem exercícios para prevenção de quedas, a gente tem que aspectos da nossa saúde nos colocam em mais risco de cair, a gente tem aspectos relacionados à nossa própria cognição, então, quanto da memória, né, o quanto das nossas funções mais nobres do nosso cérebro estão envolvidas na questão das quedas, mas também a gente tem as questões ambientais e as questões de atitude. A gente não vai ter tempo para falar sobre todos esses aspectos nesse nosso encontro hoje, e eu queria chamar a atenção para duas preocupações que eu imagino serem mais importantes da gente discutir nesse momento. Eu vejo duas grandes questões. Uma é que dentro de casa, 24 horas por dia, né, e tendo muita disponibilidade para fazer atividades, muitos idosos vão se arriscar mais nesse período, tentando procurar atividades para fazer em casa. E quais são as atividades que normalmente a gente vai encontrar como atividades para fazer nesse período? Arrumação, faxina, limpeza, todas essas atividades que são atividades muito desafiadoras para o nosso controle do equilíbrio, para o nosso controle postural, e são pessoas que são muito ativas e já estavam acostumadas a muita atividade e que se veem confinadas dentro de casa e, portanto, vão começar a procurar coisas para fazer, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que cuidados a gente precisa tomar em relação a isso. E a gente vai ter um outro grupo de idosos, provavelmente, que era muito ativo, mas que vai se ver mais parado, né? E vai se ver mais limitado em termos de quais atividades pode fazer. E vai ficar longos períodos na posição deitada ou sentada, que também é um problema que vai aumentar o risco de cair, não só agora, mas o risco de cair em futuro, né? Então, também ficar parado demais não é uma boa coisa para a gente ter nesse momento, né? Até porque a gente deveria evitar, não só por a questão da prevenção de quedas, mas de um declínio do nosso condicionamento físico de uma forma geral, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu vejo essas duas coisas, né, gente? Gente que vai se arriscar demais e fazer atividades difíceis, né? Que é limpeza, arrumação e tal, e pessoas que vão ficar mais parados nesse período e que também não deveriam, né, porque vão colher depois os frutos, né, dessa fase de ficar muito sedentário em casa, muito parado, muito inativo, nos meses que vão vir depois, né? Então ninguém quer perder mobilidade nessa fase, a gente quer, na verdade, ficar bem, ficar seguro em casa, mas não nos submetermos também a um declínio das nossas capacidades físicas nesse período, né? Bom, gente, a gente sabe que quanto mais a gente se mexe, mais a gente está se colocando em risco de cair. Se a gente ficar sentado o dia inteiro no sofá, a chance que a gente tem de cair é muito menor, tá? E quanto mais a gente tiver dificuldades físicas, e principalmente dificuldades com o nosso equilíbrio, quanto mais instáveis a gente se sentir, quanto menos firmeza nas pernas a gente tiver, maior vai ser essa chance de cair se a gente se mexer. Aí vocês estão me perguntando assim, bom, Mônica, então você está sendo meio incongruente. O que você quer? Você quer que a gente fique parado ou você quer que a gente se mexa? Eu quero que a gente se mexa com segurança, é isso que eu quero, tá? Ficar parado não é bom, principalmente ficar parado demais, mas também se mexer acima da sua própria capacidade em termos de controle postural, de equilíbrio, de força, de aspectos relacionados às questões sensoriais, é muito complicado. Então, a questão da queda acontece justamente quando a gente vai fazer uma atividade para a qual o nosso corpo não está preparado, ou aquela atividade
é muito desafiadora, vai muito além das minhas próprias capacidades para executar aquela atividade. Então, gente, aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Bom, eu tenho lá uma estante de livros, né? E eu gostaria de, para não ficar parada, arrumar aquela estante de livros lá. E para isso eu vou precisar ou subir numa cadeira, ou num banquinho, ou numa escada e tal. A minha pergunta é, será que as minhas capacidades, né, em termos de equilíbrio, capacidades físicas, elas são suficientes para que eu fique, sei lá, meia hora, 40 minutos, subindo e descendo, né, esse banquinho, essa escada, pegando os livros lá no alto? Será que eu realmente tenho condição de fazer isso de forma segura? Será que eu não vou estar me arriscando demais? E a gente pode extrapolar esse mesmo exemplo que eu estou dando para vocês para outras atividades que a gente pode fazer no dia a dia, né? Então, uma faxina num banheiro, por exemplo, passar pano num piso muito liso, né? Então, a gente precisa pensar, né, se neste momento os meus recursos físicos, né, em termos de equilíbrio, em termos de força, em termos de percepção sensorial, são suficientes e bons o suficiente para dar conta das atividades que eu quero fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa pensar. Se eu já estou me sentindo um pouco desequilibrado, um pouco instável, se as minhas pernas não estão muito firmes, eu preciso, uma luzinha vermelha precisa acender, porque nesse momento isso significa que talvez para determinadas atividades mais desafiadoras, de fato, o meu corpo não esteja preparado, tá? Eu vejo dois grandes problemas. Então, a gente tem um grupo de pessoas que tem excesso de autoconfiança, né, que são aquelas pessoas idosas muito ativas, que saem de casa, que fazem muitas atividades fora, né, vai na ginástica, vai encontrar com os amigos, vai para o grupo de terceira idade, enfim, vai visitar parentes. Então, são pessoas que têm excesso de autoconfiança. Para elas, né, o ambiente, mesmo fora de casa, não é um ambiente complicado, é um ambiente, de fato, que não lhe assusta muito. Então, são pessoas que normalmente se arriscam mais e que, em geral, se deslocam com pouca cautela, tá? E nós temos um outro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que têm muito medo de cair, ou porque já caíram, ou porque têm experiências de pessoas conhecidas, né, que também já sofreram uma queda e tiveram consequências ruins dessa queda, e o fato de você ver pessoas, né, nessa situação, talvez tenha causado muito medo, muita insegurança, muito receio, e isso traz, na verdade, um comportamento, né, de muita cautela em excesso, eu diria, ou seja, falta autoconfiança, falta, né, essa disponibilidade de se mexer um pouco mais, exatamente porque existe um receio muito grande e um medo muito grande de cair. Então, são pessoas normalmente que ficam mais paradas, né, que se arriscam menos e que fazem menos atividades no dia a dia. Tanto um quanto o outro, gente, existem complicadores, né? A pessoa que tem muito medo, ela meio que se paralisa e então tudo é um problema para ela se mexer, né? E a pessoa que é muito autoconfiante vai se arriscar demais. A gente não quer uma coisa nem a outra, né? É sempre bom a gente ter o caminho do meio, ou seja, se mexer o suficiente para cumprir as nossas atividades do dia a dia, tomar banho, se vestir, né, fazer as atividades domésticas, fazer aquilo que nos dá prazer, mas com segurança, né? Bom, eu separei algumas dicas para a gente conversar aqui hoje, são coisas simples, mas que são bastante importantes nesse momento para a gente, então, prevenir que uma queda aconteça nesse período que nós estamos todos, então, dentro de casa. A primeira coisa muito importante, gente, faça as suas atividades sem pressa, com calma, com tranquilidade. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. E a segunda façam as atividades, além de calma e tranquilidade, com muita atenção.
A atenção é uma das coisas mais importantes para o controle do equilíbrio, né? O nosso cérebro tem uma capacidade diminuída de lidar com duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, quando eu estou lá fazendo uma faxina, limpando, passando um pano, né, ou arrumando alguma coisa, e a televisão está ligada, eu estou com a minha atenção em dois lugares ao mesmo tempo. E às vezes um vai chamar mais a minha atenção. Então tem lá uma coisa na televisão que agora está me chamando a atenção, e eu vou desviar a atenção para o controle da minha postura fazendo aquela atividade. É nesse momento que eu divido essa atenção que eu me coloco mais em numa chance maior de cair, tá? Então, se eu estou fazendo uma arrumação, eu faço a arrumação primeiro, depois eu vou assistir televisão, depois eu vou conversar com outras pessoas, se tiver outras pessoas dentro de casa e tal. Normalmente também, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente precisa se concentrar naquilo, né? Porque se eu estiver fazendo alguma coisa, mas estiver pensando em outra, eu também estou com a minha atenção dividida, né, gente? Então, o que eu queria dizer para você é, se você está distraído, se você não está prestando atenção naquilo que você está fazendo, ou se você está com pressa, a chance que você tem de cair é maior. Então, faça as atividades com tranquilidade, com calma e prestando bastante atenção. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é, não faça tudo de uma vez só, né? Porque a gente tem essa mania, né? Muitas pessoas têm essa mania. Então hoje eu tirei o dia para fazer faxina, então eu vou arrumar a casa, eu vou fazer tudo que precisa fazer hoje. E aí a pessoa se acaba, né, gente? Porque começa de manhã e só vai terminar de tarde, fez um monte de coisa. E o que acontece? O nosso corpo, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai ficando mais suscetível a impactos nas articulações, nos músculos, né, na coluna, nos joelhos. E aí o que acontece? Se eu me coloco e me acabo num dia de faxina pesada, faço tudo de uma única vez, eu vou ficar com dor depois, né? Então eu vou ficar mais suscetível a ter dor muscular, a ter dor articular, a ter fadiga, né, aquele cansaço que dá depois, né, que a gente se joga depois, né, na cama, no sofá, na cadeira. Isso tudo aumenta o risco de cair. Então tem várias pesquisas mostrando que dor crônica, persistente, ela realmente atrapalha os nossos ajustes posturais, os nossos reflexos para prevenir uma queda. Então, não façam isso, dividam, né, as atividades. Então, um dia eu vou varrer, outro dia eu vou passar pano, outro dia eu vou limpar o banheiro, outro dia eu vou fazer alguma outra coisa. Não façam, não concentrem tudo no mesmo dia, porque você vai ficar depois dias com dor, né, dias cansada, e isso não é bom para o controle da postura e para os movimentos, o controle motor de uma forma geral, né. A outra coisa que eu queria dizer é, não se arrisque demais, né, gente? Então, não existe risco zero. Por mais autoconfiança que você tenha na sua capacidade, quando a gente decide fazer uma atividade muito arriscada, eu sempre vou ter um risco. E neste momento, que é o que eu estou falando para vocês, nunca é bom a gente se arriscar demais, mas nesse momento, eu vou repetir, tudo que a gente não precisa é você ter que ir para um serviço de saúde porque você teve um acidente na sua casa, né? Então, não existe risco zero, gente. Tudo que a gente precisa agora é mais cautela, tá? Então, pensa se vale a pena você subir no último degrau da escadinha para pegar alguma coisa, pensa se você precisa fazer esta atividade muito arriscada, tá? Então, que atividades normalmente a gente faz em casa que são bastante arriscadas? Subir numa cadeira, né, para pegar coisas no armário, subir no banquinho para tirar pó, para pegar um livro que está lá em cima, para fazer uma arrumação no maleiro, né, do armário do quarto, do guarda-roupa, lavar roupa, por exemplo, e tudo de uma vez, né, deixar o piso molhado. Então, tomem muito cuidado com as atividades que vocês vão fazer, limpar a janela, por exemplo, coisas que você pode, de repente, fazer com menos risco, né? Ou então não fazer, decida não fazer, para não se arriscar demais nesse momento que não precisamos, né?
Vamos falar um pouquinho daquele outro extremo, né? Que é ficar muito tempo na posição sentada ou na posição deitada. Gente, quando eu fico durante muito tempo numa mesma posição, claro, todo mundo já sentiu isso. Depois você vai levantar, parece que está tudo muito mais rígido, os movimentos mais difíceis. Então, ficar muito tempo sentada ou deitada enrijece as articulações, a circulação diminui, a ativação muscular fica diminuída. Então, quando eu preciso disso, eu demoro para conseguir de novo voltar, né, a recrutar todos aqueles músculos que eu preciso para me movimentar. Então, tempo demais numa determinada posição não é muito bom, nem para a articulação, nem para os músculos e nem para o controle dos movimentos de uma forma geral. Vamos evitar isso. Então, toda vez que você for fazer uma atividade que exija você ficar mais sentado, então, ler um livro, fazer um tricô, um crochê, mexer no computador, mexer no tablet, mexer no celular, assistir um programa de televisão, a cada hora se levante, dê uma bela espreguiçada, se estique, né? Ande um pouco dentro de casa e depois, só depois você volta para a posição de novo, tá? Vamos evitar ficar muito tempo na posição sentada, principalmente. Se a gente for medir quanto tempo a gente fica sentado durante o dia, a gente vai se assustar da quantidade de tempo que a gente fica sentado. Pesquisas mostram que as pessoas idosas ficam, em geral, cerca de 8 horas por dia na posição sentada, porque a gente come sentado, né? A gente faz muitas atividades na posição sentada. Depois a gente deita, né, tem o período de sono que você já fica numa posição deitada. Então, vamos evitar ficar muito tempo. Senta e levanta da cadeira, do sofá mais de uma vez, né? Vai buscar um copo de água na cozinha, volta, dá uma volta dentro de casa e faça alguns movimentos que você está habituado a fazer. A gente sabe, né, muitas pessoas fazem fisioterapia, ou fazem ginástica, ou fazem algumas coisas, e agora não estão conseguindo fazer mais, mas você tem na sua memória, né, alguns exercícios, né, que o seu professor ensinou, que a sua fisioterapeuta, o seu fisioterapeuta ensinou para você, né, então, pratique um pouco isso. São movimentos muitas vezes muito simples e que vale muito a pena você fazer nessa época. Depois a gente pode até fazer uma aula específica sobre exercícios que vocês podem fazer durante esse período para prevenção de quedas, né? Para que a gente possa, então, se precaver, tá? Não faça atividade, gente, se você, muito desafiadora, se você não estiver se sentindo bem. Então, quando você levanta naquele dia e você não está disposto, né, está sentindo uma zonzeira, uma tonteira, uma tontura, a visão embaçada, ou está com dor, ou está com formigamento, tudo isso aumenta o risco de cair, tá? Então, às vezes você fez coisa demais e aí está com dor, não está se sentindo bem, então, nesse período que você não está se sentindo bem, você precisa tomar mais cuidado, tá? Existem pessoas que fazem o contrário, né? Eu não estou me sentindo bem, mas então agora é que eu vou fazer mesmo, porque eu quero, né, dizer que eu posso, que eu consigo e que eu estou me sentindo bem e que eu vou passar por isso. Cuidado, né? Não faça isso se você realmente não estiver se sentindo muito bem, principalmente tontura, né, gente? Atordoamento, tonteira, é uma sensação muito ruim que aumenta muito o risco de cair. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês tomem o remédio, o medicamento que o seu médico prescreveu para você do jeito certo neste período, né, principalmente de isolamento social. Não fique achando que porque você não está saindo de casa, que você não está se mexendo muito, que de repente você não precisa do remédio da pressão, que você pode passar uma tomada de um remédio. Não faça isso. Tome exatamente os seus remédios como o seu médico prescreveu, né? Para que você não fique justamente indisposto ou que você sinta
tenha sinais e sintomas que você não tem normalmente. Então, assim, uma das coisas que a gente não deve é mudar a prescrição, né, sem consultar o seu médico nesta fase. E é muito importante isso para a prevenção de quedas, porque uma das coisas que acontece é, às vezes as pessoas mudam a forma de tomar o remédio, a dosagem do remédio, e é justamente por isso que elas vêm a sofrer uma queda neste período. Se você vai tomar algum remédio porque você está se sentindo mais ansioso, mais deprimido, consulte o seu médico antes, né? Não faça uso de nenhum remédio, tarja preta, sem você consultar seu médico, tá? Porque esses remédios realmente aumentam o risco de cair. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é: se hidratem muito bem, façam uma boa ingestão de líquido, de água, de chá, de suco, de qualquer outra coisa que vocês quiserem em termos de ingestão hídrica, porque a desidratação é muito prejudicial também para a prevenção de quedas, né? E a gente sabe que com a idade, né, aquela região do cérebro que sinaliza a sensação de sede tá menos alerta, né? E aí, se eu não lembrar de tomar água nesta fase, eu posso me desidratar e isso causar aí uma certa, uma certa zonzeira, uma certa indisposição, uma fraqueza e levar a um evento de queda. Então, se hidratem muito bem nesta fase. Gente, por que eu falei de calçado, que é o que nós vamos falar agora? Calçado, a gente está relaxado em casa, né? Então, eu estou na minha casa, não estou saindo mais. Então, tem gente que está ficando durante muitas horas por dia com um calçado muito inadequado, que vocês já sabem qual é, que são os chinelos, né? E aí, eu não estou só uma parte do dia com chinelo, eu estou o tempo inteiro com chinelo, né? E o chinelo, ele é complicado, né, gente? Porque ele sai do pé, né? O meu pé precisa fazer garra para manter o chinelo dentro o meu pé dentro do chinelo. Então, assim, claro, você vai dizer: Mônica, mas eu não vou ficar de sapato dentro de casa, eu tenho que ficar mais confortável. Ok. Então, aquele horário que você vai estar fazendo mais coisas, se movimentando mais, talvez, então, procure uma sandália, um sapato que lhe caia bem, que fique bem firme no pé, e deixe o chinelo para outros momentos do dia. Escolha um bom chinelo, né, gente? Já que o chinelo vai rolar, né, já que a gente vai usar o chinelo, escolha um chinelo melhor que você tenha aí na sua casa, tá? Então, evite calçados que escorreguem, evite calçados que saiam do pé, né, porque esses calçados aumentam a chance de cair. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, o chinelo havaiana, né, gente, apesar dele ser muito usado no Brasil, ele é um chinelo muito ruim, porque ele realmente, ele entorta, né, de vez em quando você pisa nele, ele vira, né, para ficar no pé você precisa fazer uma força. Esse chinelo de quarto, né, gente, todo fofinho, todo molinho, ele é muito gostoso, mas ele é um chinelo que diminui a informação que vem da planta dos pés e ele aumenta, né, ele é muito fofo, muito mole, então ele aumenta muito o risco de cair, tá? Então, existem diversos chinelos e sapatos que não ficam, né, presos no pé. Então, evite esses sapatos ou escolha horários do dia que você vai estar menos ativo para você justamente não usar esse sapato. E escolha outros, né? Aqueles que prendem no pé. Essas meias antiderrapantes, se realmente elas forem antiderrapantes, elas são muito interessantes, porque você fica com o pé aquecido, mas também fica firme, né? Só que elas têm que ser de fato antiderrapantes. Tem algumas que são, sabe, meio antiderrapantes ali e tal. Ela não tem muito aquele emborrachado na sola. Então, toma muito cuidado com essas que não são muito antiderrapantes, porque aí você vai estar de meia. E escolha sempre uma sandália ou um sapato que fique preso no pé, né, que não saia do pé e que te dê firmeza para caminhar. Isso que é importante, tá? E que você consiga levantar o pé do chão para caminhar e não precise arrastar o pé, tá?
E cuidado, gente, com os riscos em casa, né? Se você está na tua casa, você está mais relaxado porque você está num ambiente mais conhecido. Porém, a gente sabe que em casa a gente tem pequenas armadilhas, né? E que a gente deve tomar cuidado. Principalmente aquelas coisas que você já percebeu que, eu já tropecei ali naquele tapetinho uma vez, aquele tapetinho já escorregou uma vez, eu não caí, mas ele está ali. Então, aí você tem que pensar se não vale a pena você tirar isso da tua frente nesse momento, para não correr o risco, né, gente? Então, dentro de casa, o risco está lá o tempo inteiro, você está 24 horas por dia lá, você vai passar por esses riscos o tempo inteiro. Pode ser que eles te preguem uma peça. Então, se você acha que é alguma coisa arriscada, melhor prevenir. Então, eu separei algumas coisas aqui para vocês, né, gente? Então, cuidado com colchas de cama que você pode tropeçar, cuidado com aquele tapete que está na sala, que você já passou por ele, o pé já ficou preso lá. Cuidado com pequenos tapetinhos dentro do banheiro, né, ali perto da pia da cozinha, que podem escorregar. E agora que a gente está ficando muito em casa e a gente tem muita coisa tecnológica, né, gente? Fio de telefone celular, de computador, de tablet, não sei o quê. Cuidado para vocês não colocarem isso como um risco para vocês caírem dentro de casa, tá? Então, observem o que tem na sua casa e todo mundo tem uma percepção, né, daquilo que pode ser um fator de risco. Então, olhe para aquilo e diz, será que realmente eu preciso correr esse risco? Se não, tira aquele tapete da onde você passa, nunca coloque o seu celular para carregar num lugar onde você vai ter que ultrapassar aquele fio, né, porque você passou aquela hora, mas na hora seguinte você vai estar mais distraído e o fio vai continuar ali. Então, tomem os cuidados devidos com esses riscos dentro de casa. Eu separei aqui para vocês algumas plataformas que têm algumas informações sobre prevenção de quedas e outras dicas de saúde. A Plug é uma delas, né? E tem coisas bastante interessantes lá sobre, né, prevenção de quedas e também como as famílias podem enfim, ter informações suficientes para ajudar, né, no cuidado àquela pessoa idosa que está em casa. Então, tem dicas de alimentação, de consistência de alimentos, tem dicas com psicólogos. Então, tudo isso vocês podem também aproveitar. Em relação à prevenção de quedas, o SESC faz todo ano, né, uma campanha para a Semana de Prevenção de Quedas. Eles têm feito os vídeos muito bacanas que estão disponíveis no Facebook, tá? Então, se você colocar lá no Facebook, Semana de Prevenção de Quedas, e acessar a página do SESC no Facebook, vocês vão ter acesso a esses pequenos vídeos, que são muito legais. Então, também ali dá para vocês terem esta informação, tá? E eu queria deixar um último recado para vocês, né, que eu sei que estamos todos numa fase única, né, nas nossas histórias de vida. Nenhum de nós esperava que fosse passar por essa pandemia que nós estamos passando, né? Eu não tenho 60 anos ainda, mas eu fico imaginando as pessoas, né, que estão com 60 anos e mais e que veem o tempo inteiro na televisão, né, esse bombardeamento de que é um grupo de risco, porque tem a chance da Covid-19 se agravar, e a gente fica vendo, né, aquelas estatísticas de morte. E eu sei que isso causa, né, está causando em mim, eu acho que causa em praticamente todas as pessoas um medo muito grande, porque é uma incerteza, né, um desconhecido, algo que realmente traz preocupação conosco mesmo, né, mas também com as pessoas que a gente ama. Então, eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem final, que eu desejo muita coragem para todos nós, muita resiliência, para que a gente passe por essa fase, e que depois que tudo isso passar, eu espero que as vidas não voltem ao normal, porque eu acho que a gente não vai ter uma vida normal depois dessa pandemia, mas que sim,
todos nós aproveitemos essa fase para repensar, para refletir qual é a vida, né, que nós de fato queremos ter com as nossas pessoas queridas, com as nossas famílias, e também uma vida coletiva, né? Como é que a gente quer viver tudo isso depois desta pandemia. Então, eu queria deixar um imenso abraço para vocês, né? E deixar aí um carinho, um abraço apertado, e dizer que eu desejo para vocês tudo de melhor nessa fase. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês e espero estar com vocês em outros momentos, em outras oportunidades, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Tchau.